É possível sim perder a salvação. Aliás, não perder a salvação, né? Porque a salvação nós só iremos obter no final da carreira cristã. Está bem claro isso nas Escrituras, quando o próprio Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse é o que será salvo. Em Mateus 24:13. O apóstolo Paulo fala que os eleitos, aqueles que creem em Cristo, e a eleição está no próprio Cristo, então eles passam a estar em Cristo, né? Ou seja, introduzidos no corpo de Cristo, na igreja, então eles passam a estar nessa eleição. E Paulo diz assim: tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo. Efésios, 2 Timóteo capítulo 2, verso 10. O próprio apóstolo Pedro diz, né, na primeira carta, no capítulo 1, no verso 5, que nós fomos regenerados, ou seja, vivificados, né? O novo nascimento, após crer, eles regenerados para uma viva esperança, para a salvação que há de ser revelada no último tempo, né? Ou no arrebatamento, ou aqueles que partem, que dormem no Senhor. Então nós somos regenerados para uma viva esperança. E o apóstolo Paulo, ele escreve, né, nas suas cartas, né, principalmente ali Colossenses capítulo 1, verso 23, que nós não devemos nos afastar da esperança do Evangelho. E ele também vai falar a Tito, né, escrevendo, chama de a bendita esperança, capítulo 2, verso 13. Então a Bíblia nos orienta a ficarmos ligados, né, a Cristo e a sua palavra. Então eu quero só mencionar o capítulo, alguns capítulos, né? É muito interessante. Nós vamos observar alguns termos utilizados, que são utilizados também quando mostra que a pessoa, quando ela é vivificada, regenerada para essa viva esperança, ou seja, para trilhar as obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, como sendo o caminho da eleição e da vocação celestial, que é o convite ao lugar celestial, frutificando, santificando, andando nas obras que Deus preparou. Não são obras humanas, mas é o caminho, é a vocação, é andar em direção para aquilo pelo qual nós já fomos alcançados por Cristo. Filipenses 3, 2, 12 e 16, né? Jesus fala isso: todo ramo que estando em mim, nós devemos permanecer em Cristo. João capítulo 15, 2 Pedro capítulo 1, versos 3 a 10, confirmando a vocação e eleição. Para tanto, nós precisamos estar ligados a Cristo, né? Ligados à videira. Então aqui no capítulo 6 de Hebreus, ele diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Veja, são termos intercambiáveis que refletem a mesma realidade. Quando a gente vai para Hebreus capítulo 3, verso 1, fala que nós estamos sendo feitos participantes da vocação celestial, ou seja, dessa carreira cristã. No versículo 12 de Hebreus 3 mesmo, mostra que nós somos, versículos 12 a 14, que nós fomos feitos participantes de Cristo, se guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então nós somos chamados a essa permanência, né? E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram. É muito interessante, né? Quando fala o termo e caíram, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Sim, aí ele repete, né? Ele reitera: é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, o que eu quero destacar primeiro é iluminados, né? Eles foram iluminados. Nós vemos ali em Efésios capítulo 1, verso 4, que nós fomos eleitos em Cristo para a santificação. Nos versos 17 e 18 mostra que eles foram iluminados, os eleitos foram iluminados. Então aqui nós já podemos destacar o que é dito aqui em Hebreus daqueles que caíram. Eles foram iluminados, e isso só é possível aos eleitos. E eles também receberam pleno conhecimento da verdade. A gente vai encontrando ali já no capítulo 10 de Hebreus, aqui mesmo no verso 26. E eles passaram a viver deliberadamente em pecado, mesmo depois de terem recebido pleno conhecimento de Cristo, ou da verdade, que são a mesma coisa. Quando nós olhamos em Efésios capítulo 1, verso 17 e 18, nós vemos que os eleitos também recebem o pleno conhecimento. É claro que é uma promoção de fé e ela vai
vai sendo mais aberto o entendimento, a revelações que outros não têm, né, das Escrituras. Então isso só é possível aos eleitos de Deus. E aqui nós vemos em Hebreus capítulo 6 que eles caíram. Eles caíram, e também diz mais dois termos, renovados e arrependimento. É impossível renová-los outra vez para arrependimento. Quando nós cremos em Cristo, nós entramos no processo de regeneração. A regeneração, ela abrange, né, a justificação, a purificação, a vivificação e a renovação espiritual, que é o que Paulo escreve a Tito no capítulo 3, no verso 5, né, da carta que ele escreve a Tito. Então eles são renovados. E aqui Romanos capítulo 2, verso 4, mostra que nós não podemos ignorar que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então nós estamos falando desses dois termos, renovação e arrependimento. Isso ocorre no momento do novo nascimento. E o texto aos Hebreus mostra que se esses caírem, se eles não guardarem a fé, se eles não vigiarem, se eles não viverem de acordo com aquilo que o Evangelho traçou como sendo as obras que Deus de antemão preparou que andássemos nelas, então seria impossível renová-los, porque já haviam sido renovados antes, e para o arrependimento, porquanto eles se tornam pessoas frias. No verso 30, no capítulo 10, no verso 38, né, da mesma carta que aos Hebreus, vai falando assim: se o meu justo retroceder. E depois vai falando para onde o justo retrocede, para a perdição. Tanto que, através do sacrifício de Cristo, nós somos santificados, né? Hebreus capítulo 10, verso 10. A Epístola aos Hebreus, ela também foi escrita para a advertência daqueles que permaneceram, mostrando o que aconteceu com aqueles que caíram. Eles estavam sendo santificados pelo sacrifício de Cristo, deliberadamente passaram a viver em pecado, e eles caíram para a perdição. E Deus os chama de justo, se o meu justo. Ora, representa Romanos 5:1, justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Eles passaram a ter paz com Deus por meio da reconciliação, da graça derramada e do sacrifício de Cristo, e que pela fé eles chegaram, né, a receber a graça, o dom gratuito de Deus. Só que eles caíram, e aí Deus mostra aqui: o meu justo, se ele cair, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, e ele retrocede então para a perdição. Gálatas também, capítulo 5, né? Vamos lá para Gálatas, capítulo 5, no verso 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Aqui está dizendo que eles foram libertos. Ora, quem liberta? João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o próprio Cristo. Quem é a verdade? A palavra de Deus. João 17,17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E mesmo que eles foram libertos pela verdade, eles, nos versículos 4 e 5, mostra que eles se desligaram de Cristo, né? Não foi Cristo quem desligou. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e todo aquele que vem a mim, eu de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quem pode nos separar do amor de Deus? Nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade. Romanos capítulo 8, verso 35 a 39. Deus não faz isso. Mas isso está fora do raio de ação humana. O que está dentro do raio de ação humana, Deus outorgou ao homem responsabilidade para que ele permaneça. É o que está escrito aqui. Gálatas capítulo 5, verso 1. Permanecei, pois, firmes. Eles não permaneceram, eles se desligaram de Cristo e eles caíram da graça. Nós vemos ali em Romanos capítulo 9, verso 1 a 5, o apóstolo Paulo, né, reverberando aquilo que Moisés disse em Êxodo capítulo 32, verso 32 e 33, ele disse que se Deus destruísse o povo de Israel, ele preferiria antes disso ser riscado, né, do livro de Deus. E Paulo reverbera isso dizendo que ele preferia ser anátema, né, separado, desligado de Cristo. Ou seja, aqueles se desligaram de Cristo, se tornando anátema, maldição. Antes haviam sido libertos pela verdade, pela palavra de Deus. Eles caíram também, né? Eles caíram da graça. Ou seja, se eles caíram, eles estavam em pé. João 5,24 mostra a regeneração, né? Passados da morte para a vida, eles foram vivificados. Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. O que aconteceu com eles é o que está lá, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Aquele que pensa estar de pé, cuide
Tome cuidado, permaneceis firmes, para que não caia. Eles acabaram caindo porque eles se descuidaram, eles não guardaram a fé, o que está em Hebreus capítulo 6 também, eles caíram, né? Eles se apartaram da graça, criaram um coração de amargura, né? E pode até contaminar a outros, né? Hebreus capítulo 12, verso 15, ou seja, eles foram endurecidos pelo engano do pecado, Hebreus capítulo 3, versos 12 e 14, é a Escritura Sagrada. Então, eu poderia aqui citar também Apocalipse capítulo 3, mas eu não quero me estender muito. É possível o crente, é possível uma pessoa autenticamente cristã cair da graça. Isso não significa que nunca foi salvo, isso é uma mentira. Na verdade não é que nunca foi salvo, não significa que ele nunca foi regenerado. Ele foi regenerado, mas os textos bíblicos mostram de forma clara, né? A não ser que nós queiramos distorcer a palavra, mas se analisar apenas como está escrito, nós vemos que é possível uma pessoa que fora regenerada cair da graça. Portanto, nós devemos vigiar, pois o tempo da igreja, o término, né, do tempo da igreja se aproxima e nós devemos então viver uma vida em santificação nesse tempo que nos resta da nossa peregrinação. 1 Pedro capítulo 1, verso 12, verso 14 a 19. Deus abençoe.